Tema da tiragem de hoje: o que é que essa pessoa sente por ti e o que é que acha que tu sentes, na perspectiva dele ou dela? É isso que nós vamos descobrir. Seja bem-vindo, tu estás no canal da Semente Estelar. Se é a primeira vez que estás aqui, o meu nome é Diana, faz a tua inscrição e para os restantes, muito grata pelo vosso carinho. Coloquem o like, o comentário, a partilha da tiragem. Eu vou mostrar então as opções de escolha. Traga então duas pedras. Na primeira consulta nós temos a pirita e na segunda temos o quartzo cristal. O que é que essa pessoa sente por ti atualmente e o que é que pensa que tu sentes na perspectiva dele ou dela? É isso que vamos descobrir. Eu vou baixar a câmera para poderes ver a mesa de jogo e fazer a tua escolha com mais calma. Tens então na primeira consulta a pirita e na segunda consulta o quartzo cristal. Se precisares de mais tempo, pausa o vídeo para escolher com mais calma e vamos iniciar por quem escolheu a nossa pirita. Então, firma o pensamento nele ou nela. Eu vou colocar na mesa duas linhas. A linha de cima vai representar o sentimento dessa pessoa por ti e a linha de baixo o que essa pessoa acha que tu sentes na perspectiva dele ou dela. Firma o pensamento na criatura, o nome, o rosto. Se souberes na data de nascimento, eu vou utilizar o tarot, tá bom? Bora lá. A tiragem é coletiva, portanto, tens que saber adaptar à tua realidade e é uma tiragem atemporal. Portanto, é válida no momento em que tu a encontrares e a abrires. Portanto, o sentimento dele ou dela e o que ele ou ela acha que tu sentes neste momento. Há aqui situações de silêncio e que ficou no ar algo por resolver. Existe aqui perdão para libertar, não é? É isso que eu estou a sentir e as coisas neste momento estão muito silenciadas, muito paradas. Nada acontece, nada desenvolve. Mas vamos falar então do sentimento dessa criatura por ti no momento presente. Arcano maior do Sol. O Sol é sentimento verdadeiro. O Sol fala da transparência do sentimento, de sentimento puro. Então, essa pessoa, independentemente do contexto, pode ser uma pessoa mais orgulhosa, porque o Sol, pelo lado negativo, também fala do egoísmo e do orgulho. Mas, independentemente dessas contrariedades, no fundo da alma da criatura existe um sentimento puro, um sentimento verdadeiro. Por vezes, a nível humano, nós não sabemos agir de acordo com o sentimento que temos. Mas se me perguntares o sentimento dessa criatura que foi tão despropositada, que me fez isto, que me fez aquilo, que me magoou, o sentimento é verdadeiro? Sim. O sentimento é verdadeiro. O sentimento está no fundo da essência dele ou dela. Na prática, pode ser uma pessoa que não sabe escutar a própria essência. Então, é alguém que não toma consciência do sentimento verdadeiro que tem. E nós sabemos que o tarot, ele vai até ao inconsciente da pessoa, até ao fundo da alma, até àquela parte que não é visível a olho nu. Então, pelo arcano maior, é um sentimento verdadeiro, tá bom? A pessoa encara que tu és alguém para ser levado a sério, és alguém para casar, mas que existe aqui por parte dele ou dela uma defensiva na entrega relativamente ao sentimento. Existe uma forma de pensar a nível de relacionamentos, a nível de sentimentos, um pouco bicuda. Pode ser uma pessoa que teve uma educação um pouco rígida, pode ser uma pessoa muito apegada a padrões familiares, a padrões, vou dar um exemplo, padrões de machismo, padrões que têm a ver com um conceito religioso. Então tem a mente um pouco fechada na perspectiva de, como é que eu hei de explicar? Dar significado aos relacionamentos e aos sentimentos.
deveria de haver por parte dele ou dela, para solucionar aqui algumas barreiras, uma abertura de mentalidade. E esta pessoa tem alguma resistência para abrir a sua mente. E essa resistência vai originar, como consequência, o não estar de mãos dadas com a sua verdadeira essência. Uma pessoa mais casmurra, mais teimosa, que acaba por não escutar humanamente falando, não se conectar com o seu sentimento verdadeiro. Existe uma luta, uma resistência, até mesmo na sua vida, no seu contexto particular, algo que a pessoa ainda não superou completamente e que já pode vir de infância e contribuiu para essa pessoa ser um pouco mais chata, mais dura, mais teimosa, porque temos aqui uma resistência. Então, a própria história de vida da criatura, que já vem de infância e que passa pelos padrões de educação que lhe foram incutidos, também contribui muito para o próprio jeito de ser dele ou dela. Então, temos sentimento verdadeiro, temos uma pessoa que te encara como alguém para ser levado a sério e não para brincar. Esta criatura sabe que tu és uma pessoa para casar, para ter um relacionamento sério, mas existe uma resistência na entrega e que passa também pela história de vida dele ou dela, muito apegado às raízes, à educação. Temos casos que também é apegado à religião, uma forma de pensar bicuda. Nos casos em que vocês já foram casados ou já tiveram um relacionamento e aconteceu aí alguma coisa de negativo, então existe uma resistência para quebrar, uma resistência para dar a mão à palmatória. Existe a necessidade de ter razão. Tá bom? Para os casos em que já aconteceu uma finalização e algum tipo de desentendimento entre vocês, existe a necessidade de ter razão. A luta para ter razão. E há uma pessoa que ainda não superou aquilo que aconteceu, embora o sentimento ainda esteja no interior dele ou dela. É um sentimento verdadeiro, por muito difícil que esta pessoa possa ser na prática. Vamos agora falar da forma que ele ou ela, a forma da perspectiva que ele ou ela tem de ver aquilo que tu sentes neste momento por ele ou por ela, tá bom? O que é que essa pessoa acha que tu sentes? A pessoa acha que tu estás neste momento numa atitude racional, que tomaste as rédeas da tua vida. O arcano do imperador traz-me a noção que essa pessoa está a ganhar, que tu estás a tomar a liderança da tua vida e já não estás a deixar-te levar pelo coração. Já estás uma pessoa mais dura, talvez por consequência de tudo aquilo que aconteceu. Já estás uma pessoa que está a ficar numa vibe de não se deixar dominar pelas emoções, uma pessoa mais fria e que deixou de mostrar sentimento. Se no passado tu já mostraste, então agora tu já estás a vibrar mais no teu orgulho e no teu ego e de alguma maneira estás a tentar seguir a tua vida. É desta forma que a pessoa te encara neste momento. Porquê? Porque passaste por uma desilusão que não foi pouca. Passaste por uma tristeza. Então, esta capa que tu, hoje em dia, estás a transparecer para essa pessoa, essa capa dura de proteção, é realmente para te protegeres de muita tristeza, de muita mágoa que esta criatura te provocou no teu coração. E a pessoa acha que, derivado ao mal que te provocou, à tristeza que colocou na tua energia, tu já estás a tentar partir para outra. Já estás a tentar desapegar do sentimento que um dia tiveste por esta criatura ou que ainda tens, mas estás a tentar libertar-te. Então, ele ou ela, qual é a forma que ele tem de ver o teu sentimento? O que é que ele pensa? Ele pensa que o consoante está a fazer os possíveis para virar a página. Está a fazer os possíveis para desapegar de uma depressão, de uma tristeza, de uma desilusão,
de todo o dano emocional que essa pessoa poderia ter causado, e com a experiência de vida estás-te a tornar uma pessoa mais dura e a tentar retomar o controlo na tua vida, conhecendo pessoas novas. O 3 de paus traz uma sensação que a pessoa tem ideia, que tu estás a abrir horizontes para conhecer outras possibilidades, para te permitires teres uma mudança na tua vida para positivo. E esta mudança passa por um desapego relativamente a essa pessoa. E que hoje em dia nem tu próprio já tens a certeza do sentimento que tens por ele ou por ela, porque estás focado em abrir caminho para o novo, em desapegar de uma energia de tristeza, de sofrimento que esta pessoa provocou na tua energia e na tua vida. Então tu não estás mais parado no mesmo ponto, no mesmo buraco. Estás a abraçar a liderança na tua vida e não te estás a deixar dominar por assuntos do coração. E muito mais aberto para conhecer pessoas novas. Talvez derivado há muito tempo a tentar dar murro em ponta de faca com uma pessoa que tem um pensamento bicudo, um pensamento difícil e uma mente fechada. Então, a consequência disso tudo é tu agora retomares as rédeas da tua vida, incluindo do teu coração, para não te voltares a entregar facilmente no mesmo buraco. Embora, na realidade, a criatura tem sentimento verdadeiro, mas não soube transparecer no comportamento e nas atitudes. Então é desta forma que a pessoa te vê, a tentar desapegar, a tentar seguir caminho, a tentar conhecer pessoas novas e a tentar libertar-te de uma situação onde um dia já passaste por uma tristeza profunda provocada por ele ou por ela e que hoje em dia já nem sequer acreditas numa recuperação direta com essa criatura. É desta forma que a pessoa encara neste momento. Escreve nos comentários se achas que bate com a tua realidade e com a forma que tu te sentes neste momento relativamente a essa pessoa. Foi esta a leitura da primeira tiragem. Eu espero que tenha feito sentido. E vamos passar para quem escolheu então a segunda consulta, aqui do quartzo cristal. Firma o pensamento nele ou nela, traz a energia dessa pessoa para a mesa e vamos utilizar tarot para descobrir os sentimentos dele ou dela por ti no momento atual e a perspectiva dessa pessoa relativamente aos teus sentimentos. Firma o pensamento no nome, no rosto, na data de nascimento dessa criatura, se souberes. A linha de cima, os sentimentos dele ou dela. A linha de baixo, a perspectiva dele ou dela relativamente aos teus sentimentos. É uma situação aqui de uma pessoa do vosso passado que dá a ideia que a história morreu, não é? Dá a ideia que já nada vai acontecer, existe aqui uma desesperança também, mas essa pessoa está a vibrar de alguma forma um retorno para a tua vida. No entanto, eu não sinto que exista transformação por parte dele ou dela na forma de ser e no comportamento. Existe também na vossa energia uma perspectiva de juízo de valor. Quem é que esteve certo, quem é que esteve errado nessa história? Quem é que foi justo, quem é que foi injusto? Existe aqui um juízo de valor e um tentar seguir com a vida em frente, independentemente desta história. Vamos falar então do sentimento dele ou dela por ti no momento atual. A tiragem é válida no momento em que tu chegas aqui, tá bom? Eita, imperadora! É uma pessoa nada carinhosa. É uma pessoa que gosta de manipular, de controlar, de comandar a sua vida. É uma pessoa que passa bem sem a presença. É uma pessoa que dá a corda para o afastamento e que vibra muito no ego, no orgulho e na necessidade de ter razão.
não gosta de mostrar emoções, não gosta de mostrar a parte fraca e tem aqui muita vaidade pelo meio. Temos aqui casos de Dom Juan, de Maria Julieta, de que se acham a última bolacha do pacote e que ficam a passar uma impressão de que tu és indiferente para ele ou para ela, não é? Embora essa pessoa já te tenha como uma conquista, mesmo que já esteja aí uma data de tempo finalizados e afastados, na energia dessa criatura, tu és uma conquista para ele ou para ela. No entanto, uma conquista à sua maneira, nas condições dele ou dela e no tempo dele ou dela. Temos aqui muito orgulho, muita teimosia, uma cabeça dura, uma pessoa completamente despropositada e imatura emocionalmente, uma pessoa que te vigia, de alguma forma tenta saber da tua vida, tem curiosidade da tua vida, tem um apego relativamente a ti, mas é um apego no sentido da posse, da possessividade. Então temos aqui muito orgulho e muito ego. Eu aqui neste caso não te posso falar em sentimento verdadeiro. Nós temos é um sentimento de possessividade para satisfazer o quê? O ego da criatura. Porque não temos cartas de copas. Só temos espada e ouros. Então, para essa pessoa, tu és um bem adquirido. És uma conquista adquirida que lhe pertence, como se fosse uma quantia de dinheiro, uma posse, que a pessoa não quer largar. E que na cabeça dele ou dela ele pode fazer como quer, aparecer e voltar a desaparecer, fazer dos teus sentimentos um ioió, que sempre que ele quiser voltar, tu estás lá para ele ou para ela. É como se ele guardasse aquela quantia de valor num cofre, não é? Fecha a chave e ele volta a ir buscar a quantia quando muito bem entender. Então, tu podes te equiparar a um valor material para ele ou para ela. Não existe sentimento verdadeiro, existe posse. E na prática, existe uma pessoa muito ríspida, muito dura, que não tem o mínimo de consideração a tratar o outro e não tem também empatia pelas necessidades do outro. E pode ser uma pessoa que machuca até mesmo com as palavras que utiliza. É uma pessoa muito voltada para status, para ego, para vaidade e para bens materiais, dinheiro. Então, a pessoa labuta pela profissão, pelos bens materiais, pelo dinheiro, é isso que conta para ele ou para ela, e na parte emocional é completamente despreparado. É uma pessoa completamente imatura e que na prática é muito inapropriado na forma de ter atitude. Uma pessoa que machuca, uma pessoa imprudente que de uma forma impulsiva ele vai e faz e não se preocupa se machucou ou não a outra pessoa. Então, aqui neste caso, a pessoa tem um sentimento de posse por ti que satisfaz o orgulho, o ego, a vaidade da criatura e que acha que pode utilizar quando muito bem lhe apetecer. Então, tu és tratado ou tratada não como uma pessoa com sentimentos, mas como uma coisa por parte dessa criatura. Vamos ver a perspectiva que ele tem relativamente aos teus sentimentos. Uma pessoa que gosta, mas que está ferida. É esta a perspectiva que ele tem. Que tu estás a tentar trabalhar o teu perdão relativamente a essa pessoa. Porque foste ferido e porque não vês qualquer tipo de mudança. Está tudo parado. A pessoa afastou-se, consequentemente, tu também deste um tempo, deixaste correr atrás, muito provavelmente, as de copas, mas que tens um amor
As de copas é uma taça a transbordar de sentimentos. Então esta pessoa acredita que tu tens um amor verdadeiro há muito tempo por ele ou por ela. E que esse amor ainda hoje prevalece. No entanto, tu optaste também por te afastares. Porquê? Porque este amor está-te a trazer muito prejuízo. É mais perda do que ganho. É mais dor do que qualquer tipo de vantagem com este sentimento. Então, esta criatura, infelizmente, aproveita-se do teu bom sentimento, da tua bondade, do teu bom coração, para fazer o que quer e lhe apetece. Infelizmente, há pessoas que não sabem aproveitar a bondade alheia. Utilizam a bondade e o bom sentimento alheio para manipular, para satisfazer o ego, para pisotear. E tu tanto foste machucado que deixaste correr atrás e também te afastaste com muita dor no coração. E hoje em dia tu sentes que este sentimento é um fracasso. É um sentimento fracassado, porque quanto mais tu tentavas, mais te machucavas, mais davas murro em ponta de faca. Então, por muito que tu queiras nesta situação uma transformação, essa transformação não depende unicamente de ti. A outra pessoa teria que colaborar e a outra pessoa não está apta para essa colaboração. É uma pessoa muito pouco evoluída e muito apegada à matéria, emocionalmente muito imatura e que te machuca. E eu não estou a ver aqui transformação. Então, essa pessoa sabe que tu precisaste também de um tempo para cuidares das tuas emoções, para trabalhares o teu perdão. Mas de alguma forma a criatura acredita que tu ainda não te conseguiste libertar, que ainda continuas a gostar dele ou dela. Por isso é que existe aquele sentimento de posse, porque o imperador ele volta, mas neste caso ele volta para voltar a machucar, para voltar a repetir exatamente o mesmo comportamento de chegar para vencer, no sentido de olha para mim, maravilhoso, eu estou aqui, tu gostas de mim, eu apareço quando quero, eu mexo com as tuas emoções, eu faço o que eu quero e depois volto a afastar-me. E a pessoa, infelizmente, sente prazer de saber que tu ficas a sofrer por ele ou por ela. É uma pessoa realmente muito pouco evoluída. E tu ficas a empurrar com a barriga esta situação, que apesar de te afastares, no fundo ficas à espera que a pessoa volte transformada. E eu não estou a ver aqui transformação. A pessoa acredita que tu amas, apesar de te teres afastado, mas que ainda não estás resolvido relativamente a essa história. E, portanto, tenha consciência que pode regressar quando quiser para fazer o que bem lhe apetecer. Porque o teu sentimento é garantido, a tua bondade é garantida e a pessoa não sabe lidar com a bondade do outro numa perspectiva inteligente. Tá bom? Fez sentido para ti? Achas que faz sentido a forma como a pessoa vê os teus sentimentos neste momento? Conta para mim nos comentários, coloca o like no vídeo e se ainda não segues o canal, ativa o sininho. Um beijinho para todos, fiquem bem e até uma próxima tiragem.